tudo bem? Eu sou o Eric Mendonça, estou aqui fazendo esse vídeo para alertar muitas pessoas. Eu quero falar hoje sobre o suicídio, algo que vem crescendo, algo que vem entrando em nossas vidas com mais facilidade, cada dia mais rápido. E eu queria falar um pouco sobre isso. Nós estamos vindo de alguns estudos e estamos vendo que está crescendo cada vez mais. Suicídio na infância, na adolescência, na vida adulta e também na vida madura. Então, o que é o suicídio? Por que o suicídio? O suicídio, aonde e como a pessoa chega nesse estágio? O porquê de ela chegar no estágio de tirar a própria vida? Então, eu quero falar um pouco, quero fazer uma série de vídeos, pelo menos uns 5 vídeos falando sobre isso. Eu quero começar hoje e fazer 5 vídeos e toda semana aí vamos estar postando esses vídeos. Eu queria que você acompanhasse no canal do YouTube, lá no Facebook, no Instagram. Só acompanhar lá, Eric Mendonça. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É um assunto que está preocupante, é um assunto que vem crescendo. Eu sou cristão, mas a gente tem que se preocupar com todos. Eu vou falar um pouco também sobre o suicídio na vida cristã. Vou falar um pouco sobre o que os psicólogos falam, os psiquiatras, os pastores, o que as pessoas dizem, aonde está o pé disso tudo. Se eu sou cristão, se eu tirar a minha vida, se eu cometer suicídio, eu vou para o inferno? Não vou? O que a Bíblia diz sobre isso? Então eu queria que você acompanhasse. Hoje eu vou falar uma palhinha sobre isso e eu queria que você acompanhasse. O suicídio é reconhecido como um grave problema em quase todo o mundo. Isso tem acontecido ao longo de toda a história, mas o triste fato é que as taxas de suicídio em todo o mundo, olha que forte, têm aumentado cerca de 60% durante os 40 ou 50 anos. Existe provavelmente mais suicídios do que as estatísticas revelam. Por quê? É muito difícil determinar se a morte foi acidental, auto-infligida ou um assassinato. É muito difícil. Mas, além disso, para cada suicídio real, existe provavelmente pelo menos 20 tentativas. Olha que coisa horripilante. Olha que coisa agressiva e nociva. Exatamente. Pelo menos 20 tentativas que falharam. A maioria dos suicídios nos países ocidentais, pelo menos 90%, está relacionada à depressão ou abuso de substâncias tóxicas, né? Porém, recentemente, o aumento entre os jovens, muitas vezes, parece estar ligado à vergonha pública e à intimidação também, né? Especialmente através das mídias sociais, né? Inclusive esse vídeo está sendo postado nas mídias sociais, mas é para um alerta, né? Como o Facebook, a internet. O suicídio é agora a segunda causa mais comum de morte entre as pessoas mais jovens nos países ocidentais. Outros fatores, especialmente em homens de meia idade, né? Interessante, inclui o desemprego e problemas financeiros, exatamente. Os homens de meia idade, financeiro, né? E desemprego. Às vezes fica desempregado e acaba surtando porque talvez tinha uma vida, um equilíbrio financeiro melhor e acaba perdendo o emprego, e isso acarreta também várias vezes no suicídio. Agora eu quero entrar no outro ponto, como eu sou cristão, falar um pouco também. Pode um crente cometer suicídio? Pode? Pode um crente cometer suicídio? Tudo isso somente
ressaltam um dos efeitos terríveis do pecado neste mundo. Exatamente, nós estamos vivendo num mundo pecaminoso, onde os homens e mulheres se encontram em um momento de suas vidas tão desesperadoras, que consideram por um fim em suas vidas. Exatamente. Dentro de uma perspectiva cristã, surgem algumas perguntas difíceis. Pode um crente cometer suicídio? O que acontece? O que acontece se um verdadeiro crente tira sua própria vida? Um crente que comete suicídio vai para a presença de Cristo? Essas perguntas têm atormentado os cristãos por muitos anos. E como seria se esperar as respostas que têm sido apontadas variam em alguns aspectos, não é isso? Alguns têm usado o versículo, ora, 1 João 3,15, diz a Bíblia Sagrada. Exatamente. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15, você pode conferir lá na Bíblia Sagrada. Para argumentar que desde que o suicídio é um assassinato de si mesmo, a pessoa que comete o ato não poderia ser salvo. Não é isso? Embora existem pastores que estão defendendo, mas isso aqui é só uma palhinha. Depois nós vamos ver os prós e os contras. Tem os problemas psicológicos, tem o problema da alma, né? Tem quando a pessoa está fora de si, tem tudo isso. Quando nós estamos em si, então tem várias vertentes, ok? Outros admitirem que um verdadeiro cristão poderia cometer suicídio, mas creem que tal coisa seria extremamente rara. Eles iriam trazer uma série de dúvidas sobre a salvação de alguém, né, que cometeu suicídio. No entanto, alguns vão para outro extremo, dizendo que desde que não há nenhuma proibição específica de suicídio na Bíblia, isso é, portanto, uma decisão pessoal. Não é necessariamente um pecado, já que depende de várias circunstâncias. Como sempre, é importante que sejamos encontrados como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ok? Então, eu vou relatar alguns casos na Bíblia, 7 casos na Bíblia, por exemplo, que vai falar um pouco do suicídio. Que, na verdade, pende para o suicídio, ou querer tirar a própria vida, a vontade de morrer, ok? 7 suicídios são registrados na Bíblia. Desses, alguns eram claramente homens que trilhavam um caminho errado e suicidaram-se em más circunstâncias. Então, pessoas que estavam com a vida complicada, com a vida destruída, pessoas que estavam com um caminho trilhado que não condizia com a presença de Deus. Incluindo nesse grupo estão aqueles como Abimeleque, né, que está lá em Juízes 9:54, o rei Saul, 1 Samuel 31:4, né, Aitofel, 2 Samuel 17:23, Zinri, rei de Israel, 1 Reis 16:18, e Judas Iscariotes, que muita gente conhece bem. Alguns nomes que eu falei atrás, às vezes até o mesmo cristão não conhece muito, né? Mas Judas Iscariotes, lá em Mateus 27:5. Não sabemos mais nada sobre o escudeiro de Saul, certo? O escudeiro de Saul aparece na história, está lá em 1 Samuel 31:5, certo? Exceto quando ele viu que Saul estava morto. Ele também se matou. Não sabemos mais nada do escudeiro, mas ele se matou ali. Está relatado em 1 Samuel 31:15, ok? O último homem, Sansão, em Juízes 16:30, é bastante singular, pois enquanto Sansão, falando um pouco de Sansão, o Sansão é um caso singular, né? Podemos dizer que é difícil entender essa passagem de Sansão, pois enquanto ele de fato causou sua própria morte, seu verdadeiro objetivo era matar os filisteus, não a si mesmo.
Ele morreu como resultado de sua atitude de quebrar os pilares do templo de Dagon, exatamente. Assim causando um colapso na construção, matando milhares de filisteus. Além dele mesmo, certo? Então ele não foi um ato de suicídio em si. Ele acabou morrendo com aquele ato que ele fez, que ele não queria ver mais aquela profanação. Embora ele, sem dúvida, fosse uma alma verdadeiramente nascida de novo, a situação em que se encontrava também foi um resultado de ter trilhado um caminho errado. Lembrando de Sansão, que Deus falou para ele não revelar o segredo a ninguém, que ele era nazireu, certo? Que ele não poderia raspar o cabelo e a força dele estava no cabelo, mas na verdade não era o cabelo em si, mas a obediência que te traz a força. Então Sansão foi um caso raro, ele desobedeceu a Deus e nisso ele trilhou também um caminho que era errado, ok? O que as escrituras dizem a respeito? Tendo em vista esses exemplos, bem como as fortes exortações relacionadas e assassinatos no Velho e no Novo Testamento, né? É difícil entender como pode haver dúvidas a respeito da condenação que a Bíblia traz em relação ao suicídio. Isso é um ponto de vista. Em nenhuma parte ele é mencionado como sendo algo correto. Essa é a grande realidade. Em nenhuma parte ele é conectado a uma pessoa que andou com Deus de uma forma consistente. O homem foi criado à sua imagem e semelhança de Deus. Então, se está andando correto, o Espírito Santo vai sempre estar conosco. Certo? Isso estou falando para os cristãos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala que nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus não é suicida. Certo? O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, ok? Até mesmo de si próprio é uma grave afronta ao nosso Criador. Então, se nós tentarmos contra a nossa própria vida, é uma grande afronta ao nosso Criador, chamado Deus. O salmista poderia dizer: os meus tempos estão nas tuas mãos, ou seja, Deus é o dono da vida. Está lá em Salmo 31:15. Os meus tempos, a minha vida, quem dá a vida, quem tira a vida, é Deus. E somente o Senhor tem direito de decidir quando deve acabar a nossa vida. Sejamos bem claros nisso. Somente Deus pode tirar a nossa vida. No entanto, que não estamos de nenhuma forma nos referindo à responsabilidade dos governos de executar a um assassino. Essa função foi dada por Deus depois do dilúvio, Gênesis 9:6, e nunca foi anulada. Cada país tem a sua sentença, a sua pena de morte, cada país tem a sua lei. Tem sua lei. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, após o dilúvio, nenhuma lei de Deus, nada foi anulado, embora o amor tem que estar acima de tudo, tem que ver os prós e os contras, ok? Esse é o primeiro vídeo, falamos um pouquinho aí sobre o suicídio, lembrando que o suicídio, a pessoa, ela quer sair do sofrimento. É feita uma pesquisa que é traçado um perfil psicológico, é traçado algo o que as pessoas passaram antes de tirar a própria vida, e muitos ali, na verdade, não querem morrer. Eles querem sair do sofrimento. É isso que eles querem, ok? Eles querem sair do sofrimento. Então, às vezes, quer tirar a própria vida, mas querem sair do sofrimento. E outros acabam tirando a própria vida, mas, na verdade, só queria chamar a atenção. Então, fique de olho no seu filho, no seu marido, e as pessoas que estão em sua volta, no seu trabalho, na sua família. Porque, às vezes, a pessoa só quer chamar a atenção e acaba tirando a própria vida. Não aquela dor, porque tem vários tipos de suicida, e nós vamos falar nos vídeos, ok? E se quer saber de mais algumas coisas sobre o suicídio, eu vou falar no próximo vídeo. Fica com Deus, dá um like aí no canal, dá um joinha aí na página e siga-nos no Instagram, Eric Mendonça. Fique com Deus, Deus abençoe, e vamos falar um pouco mais do suicídio no próximo vídeo.